Boa noite, meus amigos e minhas amigas do Reflexões Psiquiátricas. Nós estamos começando mais uma live, uma proposta de responder várias indagações que vocês têm feito. Vocês estão ouvindo aí, mais ou menos, aí uma abertura que é o Humming Chorus de Madame Butterfly, mas eu vou botar de um outro jeito, fica mais bonito. É o chamado Coro a Boca Chiusa de Madame Butterfly. Madame Butterfly é uma história oriental, né, de Puccini, e esse é um coro que se chama Boca Chiusa, porque é um coro onde todos cantam. Veja se vocês gostam, acho maravilhoso, enquanto a gente espera as pessoas chegarem. Aí. Dá para ouvir? Esse é o coro a boca fechada, coro a boca chiusa de Madame Butterfly. Lindo, né? Alexandre Troia, meu irmão. Não é o hino do São Paulo, viu? É o coro a boca chiusa de Madame Butterfly. Bom, pessoal, hoje a gente vai... Amélie, você tá aí? Jura por Deus? Hoje a gente vai fazer uma live, vamos ver se dá certo, né? Muita gente escreveu fazendo perguntas importantes, muito interessantes, querendo saber algumas coisas sobre saúde mental, e vamos tentar, uma vez ao mês, responder algumas dessas perguntas. Amélie, você muito me honra com a sua presença aqui. Olha, vamos começar por lá a pergunta da Ana Luiz. Eu achei uma pergunta muito interessante. Ela diz assim: por que as pessoas falam de saúde mental ao invés de falar simplesmente de saúde? Essa é uma pergunta muito interessante, muito difícil, né? Os colegas que estão aí podem me ajudar, mas a medicina tem uma questão que pode ser muito criticada, que é uma questão localizatória, ou uma questão de restringir as nossas doenças a determinados sistemas. Claro que isso pode ser ruim num primeiro momento, mas isso serve para nos orientar em termos de tratamento, em termos de busca de causas, né? Por exemplo, a gente fala de uma doença cardiológica, a gente fala de uma doença renal, tá? E essa é uma pergunta importante, e eu vou lembrar que 5 das principais doenças que mais incapacitam as pessoas são psiquiátricas, né? Tanto que a Organização Mundial de Saúde tem a frase de que não existe saúde sem saúde mental. A Organização Mundial de Saúde também usa esse termo. Bom, mas acho que uma coisa que vale a pena discutir é a diferença entre saúde mental e doença mental. As duas muitas vezes são usadas indistintamente, elas não são a mesma coisa, né? Por exemplo, nem todos nós, ao longo da nossa vida, temos um distúrbio psiquiátrico. Nem todos nós temos, ao longo da nossa vida, uma doença mental. Ela é muito frequente, mas, obviamente, nem todos serão acometidos por uma doença. Portanto, essa é a doença mental. Mas todos nós, ao longo da nossa vida, teremos que enfrentar dificuldades afetivas, emocionais, profissionais, econômicas, né? Todos nós, ao longo da nossa vida, seremos desafiados a tentar manter um equilíbrio, uma homeostase emocional,
para enfrentar os mais diferentes problemas da nossa vida. A gente pode entrar por aí para discutir resiliência, mas isto é o que eu vou chamar de saúde mental. É a nossa luta, a nossa batalha para manter um certo equilíbrio emocional. Então o que eu estou dizendo é que doença mental é uma coisa que é diferente de saúde mental. Saúde mental eu posso entender como a busca constante, normal do homem de lutar, de se defender, de enfrentar as mais diferentes dificuldades emocionais, né? Então, eu posso chamar então de saúde mental como sinônimo de bem-estar emocional, né? Onde a gente enfrenta dificuldades e tenta lidar com isso através dos nossos pensamentos, das nossas possibilidades de resolver problemas, né? E eu posso ter uma saúde mental ruim sem ter uma doença mental. Como é que é isso? Uma saúde mental ruim sem ter uma doença mental. Eu posso ter uma situação profissional, uma situação econômica, uma situação afetiva, conjugal, ruim, angustiante, dolorosa, triste. Eu tenho uma saúde mental ruim, o estresse é muito grande na minha vida, embora ainda, pelo menos, eu não tenha uma doença mental. E eu posso ter uma doença mental, um transtorno psiquiátrico, e ter uma boa saúde mental. Eu posso ter, por exemplo, um transtorno do pânico, eu posso ter um outro quadro psiquiátrico circunscrito, que eu trato, ou mesmo quando eu não estiver tratando, ele se circunscreve a uma determinada área da minha vida. Eu tenho um transtorno psiquiátrico, mas eu tenho uma boa saúde mental. A gente muitas vezes fala de saúde mental em empresas, escolas. E aí, embora a gente possa estar fazendo uma profilaxia, a gente possa estar tentando prevenir futuros quadros psiquiátricos, quando a gente fala de saúde mental em escolas e empresas, a gente está falando, obviamente, da melhora da qualidade das relações entre as pessoas, da melhora da qualidade de vida entre as pessoas, tá? Eu vou tirar aqui, desativar selos, né, para não atrapalhar vocês. Uma terceira coisa que eu acho que tem a ver com o desenvolvimento da psiquiatria é que, ao longo da história, a saúde mental, ou o termo mental, serviu para nos indicar que o centro das nossas questões emocionais, o centro dos nossos problemas emocionais, os nossos problemas mentais, era o cérebro. Isso, em determinado momento da medicina, foi relevante. A gente costuma marcar o século V a.C., quando você fala de Hipócrates e da escola hipocrática, onde inicia-se uma questão muito relevante dentro da medicina e dentro da psiquiatria. Se eu fizer um breve apanhado histórico, eu vou ver que, se a gente for pegar a medicina dos povos da Mesopotâmia, os assírios, babilônios, né? Você tinha qualquer transtorno, não apenas emocional, mas transtorno físico, entendido como uma questão espiritual, ou uma questão dos demônios, ou uma questão dos deuses. Isso vale para os egípcios também, e na própria Bíblia. Quer dizer, você vai encontrar na Torá a questão do rei Saul e Davi, e o Saul era atormentado por uma doença mental, e a leitura era atormentado pelos demônios. Então, a gente pode dizer que até o quinto século antes de Cristo, quando começa o entendimento da escola hipocrática, né, na Grécia, a pergunta não era qual é o órgão que está doente. A pergunta é qual é o demônio, ou qual é o Deus que eu ofendi, para eu poder estar sentindo essas questões. A partir do quinto século, com Hipócrates e a escola hipocrática, localiza-se no cérebro as questões ligadas
as doenças mentais e as representações das doenças mentais e busca-se até determinados entendimentos. Então, também tem a ver, do ponto de vista histórico, com a questão de buscar um órgão e de olhar para o corpo humano como tenho uma doença, vou buscar o órgão. Isto é uma questão materialista, ou seja, eu fujo da questão espiritualista ou da questão mágica, vamos chamar assim, dos povos anteriores. O Hipócrates dizia que todos os transtornos mentais se localizam no cérebro e não são doenças divinas. É muito interessante, eu vou escapar um pouco, então vou parar por aí, mas é muito interessante porque a escola hipocrática achava que as emoções tinham origem no cérebro e o grande filósofo Aristóteles achava que as emoções tinham origem no coração. Acho que hoje só os poetas acreditam nisso, a gente fala poeticamente. Então eu espero ter respondido a Ana Luísa, que se tiver por aí me diz se está tudo bem, quando ela me pergunta por que a gente fala de saúde mental ao invés de simplesmente saúde. Vou responder uma pergunta do queridíssimo amigo, que é amigo da doutora Amélie também, né? Doutor Lúcio Ebra. O Lúcio, como sempre, me coloca uma pergunta muito interessante e muito difícil. O Lúcio me pergunta o seguinte: por que a expansão do diagnóstico de TEA? TEA é transtorno do espectro autista. Então o que o Lúcio pergunta assim: por que cresceu tanto o diagnóstico médico de autismo? E ele pergunta: isso é um modismo? Quer dizer, está todo mundo dando muito diagnóstico de autismo por aí? Acho que tem algumas coisas a ser consideradas. O autismo é prioritariamente uma doença da infância e adolescência. E a gente tem, ainda no Brasil, muito poucos psiquiatras de infância e adolescência. Essa é uma especialidade, uma subespecialidade dentro da psiquiatria que é mais recente. Simone, eu ouvi você outro dia tocando maravilhosamente bem piano, me fez acordar às 6 e pouco da manhã, assim, em paz, te ouvindo tocar piano. Então queria convidar todo mundo para ouvir a Simone de madrugada, né? 6 e pouco da manhã. Depois você passa aqui os dias que você toca. Mas eu dizia que o diagnóstico de autismo é hoje um diagnóstico pervasivo, em parte porque esse é um diagnóstico prioritariamente da infância e adolescência. É necessário que você conheça o desenvolvimento cerebral de uma criança e de um adolescente. E existem muito poucos psiquiatras da infância e adolescência no país. Então, às vezes, o diagnóstico é feito por um psiquiatra de adulto ou por um neurologista de adulto. E felizmente, o que eu costumo dizer quando me ligam para atender uma criança, ou me perguntam se eu posso atender uma criança, eu digo: eu não entendo absolutamente nada, já tenho dificuldade em entender das minhas crianças lá em casa, quanto mais de criança. Então eu não atendo criança, e eu estou brincando um pouco, mas a ideia é essa. O diagnóstico de autismo pode ter crescido em parte porque muitos psiquiatras sem treinamento em psiquiatria da infância e adolescência estão fazendo o diagnóstico. A segunda coisa é que houve uma expansão do diagnóstico. O que quer dizer uma expansão do diagnóstico? Você colocou debaixo do mesmo guarda-chuva uma série de questões, uma série de condições que não eram chamadas de autismo. Tanto que o Lúcio me pergunta TEA. TEA quer dizer o quê? Transtorno do espectro autista. O que quer dizer espectro? Eu vou usar dois termos médicos, psiquiátricos, aparentemente difíceis no início, mas acho que vocês vão me entender. Diagnóstico médico, em geral, é categorial. Categorial quer dizer o seguinte: ou aquela, embora gravidez não seja uma doença, ou a pessoa está grávida ou não está grávida. Não existe meio grávida. Ou a pessoa está ouvindo vozes, está tendo alucinação, ou não está tendo alucinação, não tem
meia alucinação. Isso é um diagnóstico categorial. Um diagnóstico dimensional é um diagnóstico onde vai de um polo com menor gravidade, onde provavelmente você não está tendo grandes repercussões emocionais ou sociais, até um polo de grandes repercussões e de grandes dificuldades. Isso é o dimensional. Psicólogos estão mais afeitos a trabalhar com dimensão, né? Dimensão, então, significa que aqui eu posso ter nada ou poucos sintomas e aqui um monte de sintomas. E aí você não teria um ponto de corte. Quando você faz isso, você acaba abarcando uma série de quadros que não seriam incluídos num diagnóstico de autismo se a gente fosse mais rigoroso. E aí virou espectro autista, é como um degradê. Eu diria que também isso fez com que, além da questão anterior, de que muitos psiquiatras e neurologistas de adulto estão fazendo diagnóstico de autismo, eu diria também que muitos pacientinhos com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, acabam recebendo diagnóstico de autismo, o que é um erro, né? Outra coisa que está acontecendo muito frequentemente, talvez porque as pessoas achem que é politicamente incorreto. No meu tempo de residência, lá para trás, havia muito diagnóstico de retardo mental, né, de deficiência mental. Parece que isso, como se fosse politicamente incorreto, desapareceu. E hoje se faz muito diagnóstico de autismo e pouco diagnóstico de deficiência mental ou de deficiência intelectual, de retardo mental. Eu fui dar uma olhada para ver exatamente os dados, se confirmavam essa pergunta do Lúcio, se isso virou da diagnóstico de autismo é modismo. Realmente a coisa explodiu. Dados recentes falam de uma criança a cada 68. E em 1966, na Inglaterra, se falava em 4 a 5 crianças por 10 mil. Isso foi uma tremenda explosão, né? Então a pergunta do Lúcio é: temos uma epidemia de autismo? Não. Mas é possível que, além do diagnóstico exagerado, incorreto, expandido demais, a gente também esteja fazendo mais diagnóstico. Por exemplo, antes não se falava de diagnóstico de autismo, antes dos 5, 6 anos de idade, e hoje existem instrumentos para falar de diagnóstico de autismo com 1 ano de idade, por exemplo. Tá? Como eu não sou psiquiatra da infância e adolescência, eu estou respondendo, mas obviamente eu estou falando de uma teoria porque eu não atendo pacientes do espectro autista, pelo menos crianças e adolescentes, adultos sim. Quem quiser saber mais de autismo, assista aqui no nosso programa, uma entrevista linda, brilhante e bastante esclarecedora do professor Fábio Barbirato, que conhece autismo muito mais do que eu. Bom, ok, olha, eu não sei se estou autorizado a falar o nome, mas Vila.meia, me pergunta: existe cura para pânico de altura? Pessoal, eu não vou discutir casos pessoais, eu sou proibido por ética médica discutir casos pessoais, intervir no tratamento das pessoas, falar de medicação, isso nunca será feito. Então, já no próximo mês, as pessoas podem, por favor, mandar mais perguntas, tem um monte de perguntas aqui, que eu, repito, não vou conseguir responder tudo, vamos responder no próximo mês. Bom, ela me pergunta se existe cura para pânico de altura. Vamos dizer que os diferentes fobias, não é pânico, são e eram classificados a partir do seu prefixo grego, né? Criofobia, medo do frio; aracnofobia, medo de aranhas; claustrofobia, medo de lugares fechados, esse acabou mudando um pouquinho;
acrofobia, medo de altura, bibliofobia, muito pervasiva, muito prevalente, muito comum no Brasil hoje, que é medo de livro, né? Bibliofobia. Mas, estou brincando, obviamente, eu preciso a partir de agora dizer, este conteúdo contém ironia, porque às vezes eu falo uma coisa irônica e depois as pessoas não entendem. Bom, quando a Vila Meia fala de pânico de altura, eu vou trocar essa palavra pânico pela palavra fobia. Fobia é diferente de medo, porque medo é um estado normal do indivíduo, é um estado de preservação e que aparece quando eu estou diante de uma situação, diante de uma ameaça real da minha vida. Tá? O que é fobia? Fobia é um medo que o próprio indivíduo considera exagerado, irracional, excessivo, quer dizer, de uma maneira lógica, ele olha para aquilo e fala, não é para eu ter medo disso, ou pelo menos não é para eu ter esta resposta emocional. Além disso, a fobia tem uma coisa que a gente chama de antecipação negativa, quer dizer, eu tenho fobia de uma determinada coisa e de repente eu vou viajar para algum lugar, eu tenho fobia de um inseto em particular, eu já fico antecipando negativamente a situação, né? E aí eu vou evitar. Eu fico tentando evitar absolutamente. Obrigado, Laura. Fico tentando evitar isso. E a fobia é acompanhada de sintomas que a gente chama de sintomas autonômicos. O que quer dizer isso? Sistema nervoso autônomo. Tremor, batedeira, sudorese, o mal-estar físico, além de pensamentos catastróficos. Tá? Então, eu estou diferenciando medo de fobia. Tá? As fobias podem ser divididas. Pânico. Pânico, na verdade, é uma crise brusca, inesperada. Eu estou aqui conversando com vocês e de repente dispara o coração, tem uma sensação que vou morrer, vou desmaiar. Isso é diferente de fobia. Fobia, então, é, diferentemente do medo e do pânico, um temor, né? Não compra selo, pelo amor de Deus. Não compra. Isso daqui é um serviço de ajuda, de utilidade. Não precisa comprar selo, não. Eu vou lembrar de um bom amigo que eu tenho, que todos vocês conhecem, mas não vou falar o nome, que tem uma fobia de barata. Bom, todo mundo tem nojo, medo de barata, né? Parece uma barata, grita, pula, joga o chinelo, etc. Este meu amigo desmaia. Ele tem uma taquicardia, ele tem um medo exagerado e ele chega a desmaiar. Né? Alexandre Troia, acho que você precisa tirar essa solicitação. Eu amo você, mas está entrando uma solicitação versus solicitação versus solicitação o tempo todo. Acho que é algum acidente de percurso. Tá? Então, vamos voltar para a questão da fobia de altura. Muita gente acha que fobia de altura é uma fobia da evolução da espécie, né? É o que a gente chama da teoria da psicologia evolutiva. A gente tem medos que provavelmente são ancestrais. Por exemplo, é muito raro, no meio da cidade, aqui no meio do apartamento onde eu estou, onde vocês estão, aparecer uma cobra, né? Só que todos nós temos um pavor de cobra, mesmo que a gente esteja tão distante ou demasiadamente distante do aparecimento dela. Muita gente acha que isto, assim como o medo de altura, é um temor, ou é um medo, é uma fobia condicionada pela evolução humana. Outras pessoas acreditam que essa fobia de altura foi condicionada por pequenos episódios traumáticos, vários, que muitas vezes a gente não se lembra, que podem ter ocorrido na infância, a gente caiu do berço, alguma coisa assim, e a gente não lembra, né? Outras pessoas podem ter esta fobia de altura por uma sensação de que eu vou perder o controle.
E se eu perder o controle e quiser me atirar? Né? Todos nós temos muitas vezes esse temor da perda do controle. E isso em algumas pessoas mais ansiosas pode acabar levando à fobia de altura. Tá? Pois é, acho que é uma fobia, não é, Kátia? E certamente onde você mora não vai entrar uma cobra, uma jararaca agora, né? Jararaca é cobra, acho que é. Eu estava dizendo no início que esses termos, claustrofobia, etc., foram abandonados, pelo menos quando a gente fala de pânico. Claustrofobia seria o medo de lugar fechado, a agorafobia, o medo de praças. O que a gente acabou descobrindo nos estudos com pânico é que as pessoas que têm ataques de pânico não têm medo do lugar fechado. Ele tem medo de passar mal e não conseguir sair de uma situação onde ele esteja fechado. Então, uma das coisas que a gente pergunta para alguém com pânico é: você tem medo do elevador ou você tem medo de passar mal dentro do elevador? Se ele disser eu tenho medo do elevador, é uma fobia do elevador. Se eu tenho medo de passar mal dentro do elevador, não conseguir sair, é um transtorno do pânico. Então, fobia de altura, a gente precisa entender em qual das categorias está. No temor da perda de controle, né? No temor de ataque de pânico, numa fobia de altura que nunca é simples, né? A gente chama de simples, mas é específica. Então, sim, tem vários modelos de tratamento para fobias, como fobia de altura, por exemplo. Espero ter respondido. Olha, vamos lá, quem mais aqui está me perguntando? Susan. Susan pergunta o seguinte: qual é a diferença entre uma depressão unipolar e uma depressão bipolar? A Susan também só me faz pergunta difícil. Eu vou explicar inicialmente. O que é isso? Quando eu estou diante de uma depressão, de alguém com depressão, e vamos lembrar que depressão é diferente de tristeza, né? Tristeza é uma reação normal do indivíduo a uma situação onde eu tive uma perda, eu tive um luto, né? Por exemplo, meu time ontem estava ganhando, deixou empatar no final, eu estou sofrendo muito com esse time. Isso é uma tristeza, isso não é uma depressão. Obrigado, Suza. Na tristeza, você deixa passar o tempo, vai para algum lugar, conversa com os amigos e isso vai passando. A depressão é uma coisa diferente, tanto que muita gente com depressão não te diz que ela se sente triste. Muita gente com depressão fala de apatia, fala de temor de, na verdade, um sentimento de falta de sentimento. É como alguns psiquiatras do século até XIX diziam: McCalme, eu não vou conseguir eu não vou conseguir responder perguntas no meio da live. Pode me mandar essa pergunta no privado ou mandar aqui para a gente, e aí no próximo vídeo eu coloco para responder. Mas, então, depressão é uma coisa diferente de tristeza. Tanto que, se você perguntar para algumas pessoas que tiveram depressão, você pergunta assim: você está tendo uma depressão ou uma tristeza? Ele diz assim: não, cara, isso é uma depressão. A qualidade do sentimento é muito diferente do sentimento que eu tive quando eu tive um luto, uma perda de alguém. Então, depressão, desencantamento. Desencantamento eu posso ter por uma perda de uma expectativa, de uma esperança, de uma frustração diante de alguém. Não necessariamente é uma depressão, né? Então, depressão é um estado patológico, é um estado de uma doença, de um transtorno químico. A depressão acomete todo o indivíduo e, repito,
Tristeza não é o sentimento mais comum em depressão. É perda de pique, perda de prazer, perda de vontade, perda de ânimo e uma sensação muitas vezes de anestesia, de desespero. Bom, se eu estou diante de um quadro de depressão, eu preciso abrir uma chave, é mais ou menos como febre. Você tem uma febre, você tem que abrir uma chave e dizer, bom, eu posso ter febre por uma infecção viral, por uma infecção bacteriana, por uma infecção, e aí urinária, pulmonar, eu tenho que abrir uma chave e tentar ver por que eu estou tendo febre. Né? Depressão, eu posso ter depressão como resultado de um pânico não adequadamente tratado, depressão na anorexia, depressão porque eu estou tomando cortisona, estou tomando algumas outras medicações, né? Vera, eu vou responder daqui a pouquinho o negócio do quadro demencial que você me perguntou. Mas uma das questões mais relevantes quando eu estou diante de uma depressão é eu saber se aquela pessoa que está apresentando uma depressão tem só depressão, tem uma depressão que retorna, recidivante, ou se aquela depressão faz parte de um outro quadro que a gente chama de transtorno bipolar. Né? Então, muito didaticamente, de uma maneira simples, se você é doutor, livre docente em doença bipolar ou depressão, estou falando de um jeito muito simples, tá? Eu tenho de um lado depressão e do outro eu tenho uma coisa que chama transtorno bipolar, antigamente chamada psicose maníaco-depressiva, tá? Psicose maníaco-depressiva, lá atrás, definia indivíduos que tinham períodos longos de depressão, com períodos com normalidade, depois períodos de grande excitação, grande aceleração, grande inquietação, chamado de mania, que é diferente da mania que a gente fala. E mania não é alegria, não é euforia, é um estado de perda de controle, de excitabilidade. Bom, isso daqui no passado se chamava psicose maníaco-depressiva. O que a gente percebeu é que aí entre o preto e o polo branco aqui, você tem vários tons de cinza, que é o que a gente chamou de espectro bipolar. Tá? Então aquele quadro chamado de psicose maníaco-depressiva no passado, a gente chama de bipolar tipo 1. O bipolar tipo 2 é um indivíduo que tem períodos muito curtinhos de excitação, que às vezes a gente não consegue fazer o diagnóstico, com períodos de depressão. Então por que é importante, quando eu estou diante de alguém com um quadro depressivo, eu abrir uma chave e fazer um diagnóstico diferencial? E entre os diagnósticos diferenciais, eu preciso dizer, bom, mas essa depressão que essa pessoa está me apresentando é uma depressão unipolar, é só depressão? Ou essa pessoa tem um transtorno bipolar? Porque o tratamento é totalmente diferente. Se eu ficar dando antidepressivo para alguém que tem transtorno bipolar, isto terá consequências ruins para a evolução da doença. Tá? E muitas vezes é muito difícil fazer esse diagnóstico. Principalmente quando aparece adolescente ou jovem no seu consultório com uma depressão. Primeiro episódio. E aí, você fica naquela sinuca, né? Sinuca de bico, né? Que a gente fala. Será que isso é um transtorno bipolar ou isto é uma depressão? O que a gente sabe e é um erro comum. Eu mesmo já cometi, outros psiquiatras, excelentes psiquiatras já cometeram. Você trata como depressão, só que depois de 5, 10, 15 anos, essa pessoa apresenta claramente um episódio de mania, um episódio de aceleração. E aí você fala, puxa vida, isso daqui era um transtorno bipolar. Não era apenas um episódio de depressão. Então, 30%, 40% dos pacientes com transtorno bipolar é tratado como depressão e só lá na frente a gente percebe que é um transtorno bipolar. A Susan pergunta o seguinte, cara, como é que eu consigo diferenciar uma coisa da outra? Uma depressão unipolar, ou seja, o cara só tem depressão de uma depressão bipolar. É difícil, é bem difícil. Primeiro tem que olhar bem a história. Será que na história dessa pessoa que me aparece com depressão, ela vai falar de episódios de aceleração, de gastos excessivos, de uma hipersexualidade excessiva em algum momento da vida?
Né? Será que essa pessoa vai me falar de algumas semanas onde ela ficou um pouco mais excitada, um pouco mais acelerada? É difícil achar, porque algumas vezes a pessoa passa por depressão e depois ela fica acelerada, inquieta, ligada, e ela diz assim, bom, eu estou assim porque eu quero recuperar o tempo perdido que eu tinha numa depressão, naquela depressão que eu passei. Na verdade, isso pode ser um episódio de hipomania. Então você tem que tentar achar se essa pessoa, além da depressão, te conta algum período de aceleração, de inquietação, de exagero. A segunda coisa, não, depressão não é uma grande tristeza. Depressão é, eu falei aqui, depressão é qualitativamente diferente de tristeza. Tanto que a maior parte das pessoas fala, estou deprimido. Na verdade, não, eu estou triste. Uma depressão muito precoce, que inicia muito precocemente em adolescente, você tem que ficar de olho, porque transtorno bipolar, em geral, começa mais na adolescência. Uma depressão, tem descrição de depressão em criança de 8 anos, e é um transtorno bipolar, ou seja, transtorno bipolar, os quadros depressivos começam mais precocemente. A outra coisa, você tem mais episódios ao longo da vida do que um quadro depressivo unipolar, que tem 1 ou 2 episódios. Uma outra coisa que a gente pergunta é o seguinte, escuta, alguma vez você foi para a balada, deu plantão, ficou sem dormir ou dormiu muito pouco por alguma razão, e no dia seguinte, ao invés de estar muito cansado, você está ligado, acelerado, inquieto. Pode ser que você tenha não uma depressão, mas um transtorno bipolar. Eu vou usar um termo que parece um palavrão em medicina, mas não existe sintoma. Olha lá, é o termo palavrão, patognomônico em psiquiatria. O que quer dizer isso? Patognomônico quer dizer, para quem é da minha idade, o Roberto é da minha idade, batata, isso é batata. Batata também é da minha idade. Se você vê um indivíduo com os olhos amarelados ou fazendo xixi amarelo, você vai dizer que isso é uma hepatite. Não existe um sintoma psiquiátrico que defina uma única doença. Né? Sim, depressão atípica, eu vou falar agora, precisa procurar transtorno bipolar. Mas se o cara fica acelerado depois de ter dormido mal, fica de olho. História familiar, você tem que olhar. Eu acredito em genética, tá? Vamos falar, acho que tem uma pergunta sobre genética. Sempre que eu estou supervisionando um caso de um colega, de um residente ou de um pós-graduando, eu pergunto, bom, e a família? Às vezes o colega esqueceu de tirar, tá? E aí a minha frase, o meu bordão é, escuta, você não acredita em genética? Eu acredito. Na família você encontrará outras pessoas com transtorno bipolar, depressão, alcoolismo, abuso de álcool e drogas. Né? Uma outra coisa que diferencia é que quando você começa a tratar com antidepressivo, porque não conseguiu fazer o diagnóstico, você explica para a pessoa, olha, vai demorar para fazer. Bobagem, essa história de que antidepressivo funciona em 15 dias é papo. A maioria dos pacientes vai responder em 4, 6, 8 até 10 semanas. Aí você explica para o paciente, vai demorar esse período, não se cobre, não me cobre que daqui a uma semana você esteja ótimo ou ótima. Eu começo o antidepressivo, uma semana depois a pessoa liga dizendo assim, você é o melhor médico do mundo, maravilha, maravilhoso, eu estou ótimo, em uma semana eu estou ótimo. Aí eu sou obrigado a dizer, volta aqui porque eu errei o diagnóstico. Por quê? Porque essa resposta tão rápida a um antidepressivo é mais frequente em pacientes com transtorno bipolar. A não resposta, você fazer vários tratamentos antidepressivos e não responder, também pode sugerir um transtorno bipolar. Sazonalidade. Por exemplo, tenho uma pessoa que me conta que, cara, no carnaval eu sempre entro em fase de depressão ou de euforia. Depressão no caso, né? Não, ele não fica deprimido porque a Portela, o Salgueiro, sei lá o que, perdeu, não é nada disso. Aí você vai ver, sazonalidade quer dizer um período de tempo, né, repete-se num determinado período de tempo. E o que você vai checar
é que muitas vezes isso tem a ver com a temperatura, né? Carnaval, verão, período mais quente aqui no Brasil, pelo menos. Então, luminosidade tem a ver com periodicidade, muitas vezes. Então, isto deve chamar a nossa atenção. Depressão pós-parto. Eu volto a repetir. Não tem nada que diga, olha, é unipolar, é bipolar. Você tem que juntar, feito um quebra-cabeças. Depressão pós-parto tem que chamar a atenção. Por exemplo, eu estou com uma moça ou um rapaz que tem um quadro de depressão e aí eu fico perguntando à família, né? Hoje é suco de uva mesmo. Aí eu pergunto, sua mãe teve depressão pós-parto? Você tem uma irmã? Tem uma tia? Depressão, ou você, né, sua irmã moça? Depressão pós-parto tem que chamar a atenção. Repito, você não fecha o diagnóstico, mas você tem que olhar. Depressão, onde o paciente conta uma história longa de pânico, uso de drogas, alcoolismo, tá? Tudo isso é mais frequente em depressão bipolar, associação com pânico, com alcoolismo e tal. Uma outra coisa que Simone, tá, é isso. Tenho certeza que você está sendo acompanhada por um colega, por um psiquiatra. Uma coisa que às vezes me chama a atenção, repito, isto não dá o carimbo, mas eu não espero o meu paciente na minha sala, dentro da sala. Nós, psiquiatras, né, vamos até a sala, seja no ambulatório, seja no consultório, a gente vai até a sala para ver a pessoa que está lá. Por quê? Porque eu vejo se ela está lendo, se ela está inquieta, se ela não está lendo, se ela veio com alguém. Meu querido, doutor Eude Lobo é um dos grandes psiquiatras desse país e agora ele faz psiquiatria forense, né, Eude? A gente podia marcar de você vir bater papo sobre psiquiatria forense aqui. E aí, o que eu digo é, muitas vezes a gente faz diagnóstico de depressão pelo olhar da pessoa, né? Pela prega, tem até um nome, ômega de Verhagut, germanismo, né? Mas pelo olhar, o olhar da pessoa muitas vezes fala pra gente que tem depressão. Muitas vezes a pessoa vem e fala que está sofrendo, que tem uma depressão grande, que tem pensamentos negativos, ou seja, você faz o diagnóstico de depressão e aí você olha para ela e fala, você conta isso para as pessoas e às vezes as pessoas não acreditam porque você está com a cara boa, você tem até um sorriso e conta isso. É verdade. Pode acontecer que pessoas com depressão bipolar, eles, embora um tremendo sofrimento, a aparência não seja daquela depressão tão pesada. Ela se apresente como uma depressão onde as pessoas dizem assim, mas você está falando que está deprimido, mas o teu rosto não diz isso. Isso também pode ser chamado de depressão atípica. Bom, já existem alguns estudos, viu, Susan, com ressonância nuclear magnética, tentando diferenciar uma coisa da outra, algumas avaliações neuropsicológicas tentando diferenciar uma coisa da outra, mas diagnóstico psiquiátrico muitas vezes a gente faz no correr dos anos, né? Muitas vezes a gente não pega o diagnóstico agora, a gente tem que acompanhar o paciente, por isso aquela história de que se você confia no médico, se você tem um bom vínculo com o médico, não fica pulando de médico, porque é muito fácil eu receber um paciente que já foi a 1, 2, 3, 4 médicos e eu faço o diagnóstico. Não tem nada de genialidade. Eu apenas uso os dados que você me traz de outros médicos e eu já sei o que falhou. Mas se você tem confiança no seu médico,
O seu médico e o vínculo com você, em vez de ficar trocando de médico toda hora, ele vai ter uma curva da sua doença, ele vai ter um afetivograma, ele vai fazer um acompanhamento, e com isso ele consegue perceber um determinado ritmo, medicamentos que funcionam, quais são os seus estressores, quais são as questões emocionais que podem estar desencadeando. Então é sempre importante, é sempre útil que você tenha um bom vínculo com o médico, não fique pulando de médico em médico. O médico vai aprender com você e você vai aprender com ele. Não sei se vai dar tempo de falar tudo. Vamos lá, vamos mais um aqui. A MPMA me pergunta o seguinte: anorexia tem cura ou remissão? Mais uma pergunta difícil. Vocês estão submetendo esse psiquiatra da velha guarda a perguntas cada dia mais difíceis. Bom, o que é remissão? Né? Isso mesmo, Simone. Remissão é um período em que a doença está sob controle. Isso não quer dizer que zerou, que você está curado. Ela está sob controle. Pode ser parcial, pode ser total. Você não fala em cura porque você não está doente, porque está exercendo um controle sobre aquela doença, está tomando uma medicação, ou entrou num momento onde a doença está silente. Isso muitas vezes ocorre, por exemplo, em doenças reumáticas, onde a atividade reumática diminui. Então você está em remissão, pode ser total, zerou os sintomas ou parcial. Mas isso não é considerado cura, porque há sempre o risco da doença retornar. Remissão também pode significar que a doença não é detectável. Por exemplo, no câncer mesmo, muitas vezes as pessoas fazem um monte de exames e não tem nada. Mas você não sabe se está curado. Porque pode ser que o nosso nível de exames, né, não tenha detectado alguma coisa. Na anorexia é uma situação muito complicada. Porque a gente não tem o seguinte parâmetro. Se essa pessoa se recuperou, é quase que eu falo curou, né? Se recuperou da anorexia há 1 ano, há 2, há 3, há 4, há 5, eu vou dizer que ela está curada, ou ela está com uma remissão e ela pode recair. Pode. Momentos da vida muito traumáticos podem levar a uma piora dos sintomas. É mais ou menos quando a gente trabalha contra as doenças crônicas, como álcool e drogas. As pequenas recaídas são esperadas. Tá? Então, a gente não sabe quanto tempo de ausência de sintoma a gente diz curado. Né? Então, a gente fala de remissão, exatamente, tem uns gatilhos. A anorexia nervosa, classicamente, qualquer livro diz isso. 1/3 dos pacientes tem uma remissão total. 1/3 dos pacientes tem uma remissão parcial. Melhora, algumas coisas melhoram, flutua. E 1/3 dos pacientes não melhoram. Né? Eu vou falar uma experiência pessoal. Há uns 5, 8 anos, sei lá, foi a um congresso na Alemanha, onde os grandes mestres ali da psiquiatria, da anorexia nervosa, estavam expondo os trabalhos. E eu assisti a apresentação do professor Fichter, que é um dos maiores psiquiatras do mundo, e que eu conheci há muitos anos. E ele mostrou, no serviço dele em Munique, que ele estava seguindo as pessoas com anorexia. Ele mostrava assim para mim: olha, depois de 10 anos, 60% de cura, 70% de cura. E aí, claro, eu fiquei pensando, não é possível, eu sou um péssimo médico, né? Ninguém consegue, esse cara é brilhante, é maravilhoso, né? 70% de cura e tal. Mas aí eu fui conversar com ele, e aí eu entendi. 70% de cura significa o seguinte no hospital dele: se você deixar de comer, se você vomitar,
Se você brigar com a equipe, qualquer coisa que fuja do determinado, você recebe alta, né? Ou seja, quem fica são os pacientes que estão melhor recuperados já. É muito diferente no nosso meio, onde você tem vários pacientes muito graves, pacientes que não têm atendimento no Brasil, acabam caindo aqui com quadros muito graves, muitas vezes internação involuntária. Então, existe uma diferença de estatística dependendo do trabalho, né? Acho que é isso, viu? Uma outra coisa que pode acontecer, eu já vi isso, a paciente não tem mais critérios para anorexia. O peso dela está normal, a alimentação dela está razoavelmente normal, você olha lá, não tem critério para anorexia. Mas ela vai engravidar e aí você percebe uma preocupação exagerada com o ganho de peso durante a gravidez. Ou então o filho vai para uma festinha infantil e ela fala assim: toma cuidado, não quero que coma muito brigadeiro, e fica em cima da dieta das crianças, etc., de um jeito rigoroso. Essa pessoa não tem mais anorexia, mas algumas das questões emocionais persistem, tá? Eu tenho um monte de outras coisas aqui. Vou tentar responder só a mais duas. Não, sim. Não é charlatanismo, não. É que você precisa ler o trabalho direito. Ele é bastante honesto em dizer, olha, os pacientes que são internados, paciente assim não é internado, paciente muito grave clinicamente não é internado, precisa se recuperar numa clínica primeiro, pacientes que desobedecem às orientações têm alta. Ele não esconde esses dados, tá? Você precisa ler o paper direito, não é charlatanismo não, ele é um dos grandes médicos, era pelo menos, né? Olha, Andrea Sakai me pergunta algo bacana que eu gostaria de contar para vocês. Ela diz assim: o que tem de novo na relação entre mente, não mente de mentiroso, mente e atividade física? Quer dizer, ela está retomando um antigo provérbio romano, mens sana in corpore sano. Bom, a gente acha que todo mundo faz alguma atividade física. Tem um estudo no Lancet, que é uma das grandes revistas clínicas do mundo inteiro, né, de 2018, que diz que 50% dos adultos que têm condições socioeconômicas para fazê-lo não fazem atividade física regular. 150 minutos de atividade física moderada ou intensa por semana, que é o que se diz como um padrão de saúde, não é feito por 80%, olha só, 2019, 80% dos noruegueses que vivem numa sociedade muito diferente da nossa, né? Bom, ela está me perguntando sobre saúde mental. Claro que eu vou dizer, é clássico já, todo mundo sabe, que a atividade física regular tem efeitos benéficos sobre doença cardiovascular, obesidade, problemas ortopédicos, musculares, problemas reumáticos, dores, etc., problemas respiratórios, eu sou asmático, etc., né? Atividade física regular, vamos partir para a parte psicológica, psiquiátrica, melhora muito a autoestima, diminui o estresse, melhora o humor, melhora a ansiedade. Após a atividade física, muitos atletas, não me coloco nessa situação, dizem que é um barato, que é um tesão. Depois da atividade física, o cara tem uma sensação de euforia, de alegria, né? Então, a atividade física regular, e o parâmetro é 150 minutos por semana, né? Atividade física também está relacionada, existem estudos mostrando que a atividade física regular tem ação sobre neurotransmissão cerebral, sobre dopamina, noradrenalina, serotonina,
e que esse tipo de neurotransmissão seria semelhante ao que alguns dos nossos antidepressivos atuam. Como nossos antidepressivos atuam? Tanto que há alguns estudos mostrando que alguns quadros de depressão leve, moderada, podem melhorar apenas com atividade física, sem tratamento farmacológico. Eu falo isso com dois temores. De que vocês achem que, então, não vou procurar um médico, um psiquiatra, porque a atividade física cura tudo, né? O outro temor é que o indivíduo exagere na atividade física, né? E acaba levando a uma outra questão, que é o da dependência por atividade física, do excesso de atividade física, né? Então, tem ação sobre neurotransmissão e reduz cortisol, hormônio do estresse. Vamos lá da minha cola aqui. Bom, depressão. Então, uma revisão recente que diz o seguinte: já estava dizendo para vocês que alguns quadros de depressão leve podem melhorar com atividade física. Exercício rigoroso, 150 minutos por semana, podem aumentar a eficiência do antidepressivo, né? Atenção tem se dado ao funcionamento intestinal. Perfeito, você tem obstipação e uma série de questões ligadas à falta de exercício físico. Tem razão, e doenças autoimunes, né? Eu estou gripado, minha voz está acabando. Exercício físico, como eu dizia, aumenta provavelmente a eficiência de antidepressivo que você esteja tomando para uma depressão. Atividade física, após um tratamento com depressão e manutenção, pode reduzir uma recaída em até quase 30%. Então, pode haver sim um efeito sobre prevenção. Eu dizia então, o efeito sobre neurotransmissão cerebral, e hoje a gente pensa muito em quadros psiquiátricos, depressão, pânico, transtorno bipolar, com processos inflamatórios. Inflamatório não só cerebral, mas inflamatório geral. Você tem uma redução do processo inflamatório, provavelmente, como você disse, isso tem a ver também com a questão intestinal. Ansiedade, atividade física matinal também tem um efeito positivo sobre a ansiedade. Eu dizia que tem um efeito de liberação de neurotransmissor e de endorfina, que dá uma sensação de diminuição de ansiedade e de melhora de disposição, né? De humor. Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade em crianças e adultos, né? O exercício físico regular diminui hiperatividade e melhora concentração, melhora atenção. Estava falando com uma colega psiquiatra agora há pouco. Atividade física regular melhora muito a atenção, concentração, num nível interessante para alguns pacientes que têm um quadro leve, e diminui hiperatividade em crianças e adultos. Função cognitiva. Provavelmente, quando alguém pergunta assim, escuta, tem alguma coisa que eu possa fazer para reduzir o risco de demência, de Alzheimer? Tem um monte de coisa, né? Que as pessoas, tem um monte de coisa que as pessoas fazem, algumas com pouca prova científica. Qualidade de vida, porque você tem, em geral, Alzheimer com doença vascular, e aí hipertensão, colesterol, etc. Mas, obesidade, mas vamos falar de atividade física. Aparentemente, a única coisa até o momento absolutamente provada é que a atividade física regular, 150 minutos de moderado para intensa, pode reduzir em até 30% o risco de desenvolvimento de um quadro demencial. Veja, eu sempre uso termos muito cautelosos. Pode, parece, sugere,
Ciência é isso, nós vamos mudando o tempo todo, né? Pacientes com transtorno bipolar e com esquizofrenia com várias fases, às vezes se queixam muitas vezes, olha que coisa, às vezes se queixam de problemas de memória, de concentração, né? A atividade física melhora isso, né? Eu falei brevemente do risco de exercício físico compulsivo, ou de mania de atividade física, ou de dependência de atividade física. Como é que você, para encerrar, Vera vai me permitir falar de demência no próximo, então. Isso é o que a gente chama de dependências comportamentais. Como é que eu vou saber se aquela pessoa está fazendo atividade física de um jeito rigoroso, se é uma dependência de atividade física, um abuso, ou de internet, ou de celular? Pega o exemplo do que acontece com indivíduos que têm dependência do álcool. Vamos pensar. Um indivíduo que tem dependência do álcool, quando ele para de beber bruscamente, ele tem o que a gente chama de síndrome de abstinência, ele passa mal. Então esse indivíduo que tem atividade física compulsiva, dependência de atividade física, se por alguma razão ele não pode fazer atividade física aquele dia, ele fica irritado, fica nervoso, ele se sente mal. É como uma síndrome de abstinência, tá? O indivíduo alcoolista, por exemplo, que tem um problema de doença periférica ou fígado, né? Tá com hepatite, etc. Ele é proibido pelo médico de beber por causa da sua cirrose. Apesar disso, apesar do risco médico, ele continua bebendo. Um indivíduo que tem atividade física compulsiva, dependência de atividade física, ele tem uma lesão. Ele tem uma lesão por esforço, ele tem uma lesão muscular. O médico diz, tem que parar um tempo de fazer atividade física. Ele não para. É a diferença entre um atleta e alguém que tem uma dependência por atividade física. O indivíduo troca atividades para ir na academia, para ficar na academia horas, para fazer atividade física. Então, ele deixa de fazer um passeio com a família, ele deixa de frequentar amigos, ele deixa de fazer outras coisas para fazer academia. Ele troca tudo para fazer academia ou para fazer atividade física. E uma outra coisa que também tem a ver com o uso de álcool ou drogas, você vai aumentando a dose. Aqui também, muitos indivíduos com atividade física compulsiva, excessiva, aumentam o número de horas para se satisfazer. Quer dizer, ele precisa cada vez mais horas para ter prazer. Tá? Deu uma hora, eu fiquei aqui com várias perguntas ainda. Autismo, demência, ainda tem outra, sobre demência, sobre Alzheimer, compulsão alimentar, está caindo tudo aqui. Aspectos genéticos. Alguém me perguntou sobre teste, para saber se o teste genético aí diz que antidepressivo eu devo tomar. De antemão digo não, mas falamos melhor na próxima. Desculpe. Obrigado. Espero que tenha sido claro com o que eu te respondi. Obrigado, e uma vez por mês, se isso for legal, a gente faz. Eu tenho certeza cada vez maior que o nosso papel como professor, profissional de saúde, não é ficar encastelado na universidade, no hospital, é o papel da divulgação científica, né? Esse papel da divulgação científica é feito há muitos anos pelo meu queridíssimo Drauzio Varela. Muitos anos, muitos professores de medicina falam de uma maneira simples, de uma maneira aberta sobre as atividades médicas, e acho que isso é fundamental para criar uma massa crítica, e para criar uma massa crítica basicamente científica. Eu acho que a gente, infelizmente, passou por um período de anticiência, um período anticientífico, e se a gente tivesse uma melhor formação científica, a gente teria enfrentado algumas dessas situações de uma maneira mais racional
e mais humana. Então, mês que vem eu volto com um monte de perguntas que está aqui sobre a minha mesa, e me perdoem, a gente volta. Beijão para todos, muito obrigado, uma boa noite para vocês, tá?